Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite. Seja sobre a vida de vocês a graça do Senhor nosso Deus. Espero que vocês tenham tido um domingo abençoado pelo Senhor. Espero e desejo que esta semana seja uma semana rica das bênçãos do Senhor sobre a vida de vocês. Hoje pela manhã nós estivemos reunidos diante do Senhor em culto, ouvimos uma excelente aula dada pelo seminarista Vinícius acerca da nossa escola bíblica dominical, toda a história da escola bíblica dominical, e depois meditamos na palavra de Deus sobre o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Nós pudemos avaliar dentro desse versículo algumas características do verdadeiro discípulo. Agora à noite, como temos feito, eu quero convidar vocês a analisarmos mais uma oração na Bíblia, feita por um grande servo de Deus, oração esta que agradou o Senhor, e a prova que temos é que o Senhor ouviu essa oração. Mas antes eu quero orar com vocês e logo em seguida quero convidá-los para que louvemos o nosso Deus com o nosso irmão Edilson. Vamos orar nesse momento? Pai Santo, nós queremos agradecer o Senhor por todas as bênçãos do Senhor derramadas sobre a nossa vida no dia de hoje. Se estamos aqui agora diante do Senhor em culto, é porque o Senhor nos concedeu esse privilégio. Agradecemos e te pedimos que fale conosco, que permita, ó Deus, que ao final desse culto tenhamos crescido na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Que seja tudo para a tua glória, que o Senhor esteja usando o irmão Edilson, que nos conduzirá agora em louvor ao Senhor, e que o Senhor nos fale, através de sua palavra, tudo aquilo que precisamos saber, tudo aquilo que precisamos ouvir, para que possamos crescer diante do Senhor. Abençoe nossa semana, Senhor, que possamos ter uma semana abençoada por Ti, que o Senhor se agrade de nós nessa semana, e que o Senhor permita que, ao final dessa semana, nós estejamos mais próximos da vitória completa e definitiva sobre essa enfermidade. Agradecemos por tudo, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor com o nosso irmão Edilson.
eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continue te usando, irmão Edilson, para a glória dele, que você continue se colocando à disposição do Senhor para nos abençoar com o seu talento e com a sua bela voz. Queridos irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 38. Nós vamos analisar a oração feita pelo rei Ezequias. Veja só o que nos diz Isaías 38, do versículo 1 ao versículo 8. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. Então, o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: ó Senhor, peço-te que te lembres de como tenho andado com fidelidade diante de ti, com coração sincero, fazendo o que é correto aos teus olhos. E Ezequias chorou muito. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei 15 anos à tua vida. Livrarei a ti e esta cidade das mãos do rei da Assíria, defenderei a cidade. Este será o sinal da parte do Senhor, de que cumprirá o que prometeu. Farei a sombra no relógio de Acás voltar atrás 10 graus da distância que já avançou com o sol, e assim o sol recuou 10 graus que já havia avançado. Meus queridos irmãos, existem personagens na palavra de Deus cuja história nos inspira. Ezequias é um desses personagens. A palavra de Deus vai nos dizer, você vai conhecer um pouco da história de Ezequias, lendo o segundo livro dos reis, lendo
o segundo livro das Crônicas, você ficará conhecendo um pouco mais da história desse rei tão extraordinário que foi o rei Ezequias. A palavra de Deus diz que não houve rei que reinasse como ele, nem antes dele e nem depois dele. Ou seja, Ezequias, ele ocupa o seu lugar na galeria dos grandes personagens da Bíblia, dos grandes homens de Deus. E é muito importante que nós entendamos, irmãos, que embora Ezequias não fosse perfeito, longe de ser perfeito, ele também cometeu as suas falhas. Ezequias agiu diante do Senhor com tanta sinceridade de coração, com tanto amor, que isso ficou registrado nas páginas do livro sagrado. Ezequias empreendeu uma reforma religiosa tão grande em Israel. Ele restabeleceu as festas religiosas do povo. Ele fez com que a nação abandonasse a idolatria. Nós estamos falando aqui do Reino do Sul. Ezequias foi rei no Reino do Sul. Ele levou a nação de Judá a um comprometimento tão grande com o Senhor nos seus dias que realmente isso merece destaque. Por isso, Ezequias, ele foi tido em alta conta pelo Senhor. Mas, assim como todos nós, o rei Ezequias ficou doente. É um erro achar que pelo fato de sermos fiéis a Deus, estamos isentos de atravessar momentos sombrios na vida. Mesmo um homem da magnitude do rei Ezequias, da grandiosidade do rei Ezequias, mesmo sendo quem ele foi e obedecendo a Deus da maneira como ele obedeceu, ele ficou doente, uma enfermidade mortal, e o Senhor mandou o profeta Isaías avisá-lo de que ele morreria, e a ordem era para que ele colocasse em ordem a sua casa, resolvesse as suas questões pendentes, deixasse tudo organizado, porque ele fatalmente morreria, ele não sobreviveria àquela enfermidade. Então é muito importante nós entendermos que a fidelidade, o amor a Deus, o temor a Deus, a dedicação a Deus não irá me livrar dos momentos difíceis da vida. Eu falo isso porque muitas vezes somos tentados a achar que o fato de estarmos enfrentando um momento difícil na vida pode ser fruto de um castigo do Senhor, pode ser fruto de uma repreensão do Senhor. Então, é muito importante que nós tenhamos a consciência de que nem sempre as tragédias, as crises estão correlacionadas com desobediência a Deus. Não. Mesmo sendo fiéis, mesmo sendo dedicados ao Senhor, nós não estamos isentos dos momentos de tristeza, de apreensão, como muitos de nós muitas vezes atravessamos. Então isso serve para nos mostrar que o Senhor, ele não necessariamente impedirá que as circunstâncias desfavoráveis caiam sobre nós, mesmo sendo muitas vezes obedientes e tementes a Deus, como mostramos ser. Isso aconteceu com Ezequias. Um homem extraordinário, um homem obediente, um homem fiel, ficou doente e Deus manda Isaías lhe dar a notícia de que ele morreria. O que me chama a atenção nesse texto é a oração que Ezequias faz. Se você voltar ao texto, ele vai dizer assim no versículo de número 3, no versículo de número 2, nós vamos ver a condição na qual essa oração acontece. Ele estava deitado, muito provavelmente incapacitado de se colocar de pé por conta da sua enfermidade, ele estava deitado e ele então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E ele disse o seguinte: ó Senhor, peço-te que te lembres de como tenho andado com fidelidade diante de ti, com coração sincero,
fazendo o que é correto aos teus olhos. E Ezequias chorou muito. Uma oração feita em circunstâncias nada convencionais. É muito interessante que o Senhor se agradou da oração de Ezequias. Você pode ver aí no versículo 4 e 5, que quando Isaías estava se retirando, Isaías foi o porta-voz da mensagem, era um profeta fiel, um profeta do Senhor, e quando ele está se retirando, o Senhor disse para Isaías: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei 15 anos à tua vida. E o Senhor disse mais: livrarei a ti e esta cidade das mãos do rei da Assíria, porque Senaqueribe, o rei da Assíria, ele no ano 722 havia destruído o reino do norte, Israel, e agora ele se volta para o reino do sul e começa a ameaçar o reino de Ezequias, a ponto de Ezequias orar e pedir a intervenção de Deus. Você pode ver aí no capítulo 37, a partir do versículo 14, a oração que Ezequias vai fazer a Deus para que Deus livre o reino do sul das mãos de Senaqueribe. Então aqui nessa oração específica do capítulo 38, Ezequias não faz menção disso. Ele pede ao Senhor que o cure. Ele pede ao Senhor para ser curado daquela enfermidade, não é? E o Senhor não só ouve a oração de Ezequias no tocante ao que ele pediu, mas o Senhor também diz que livraria a cidade. O Senhor disse que defenderia a cidade das mãos do rei da Síria. E nos versículos 7 e 8, o Senhor vai dar um sinal de que isso realmente aconteceria. Eu quero pensar com você, pelo menos, em duas grandes verdades que a oração de Ezequias me ensina. Nós estamos abordando todos os domingos à noite sobre as orações que Deus gostaria de ouvir. E é lógico que ele gostou de ouvir a oração de Ezequias. Tanto é que ele atendeu essa oração. Irmãos, nós precisamos entender que existem orações que Deus gosta de ouvir. Deus espera que nós entendamos a natureza da oração e que nós realmente oremos de maneira tal que a nossa oração lhe agrade. Então eu quero te convidar a analisar essa oração de Ezequias e extrairmos daqui duas grandes verdades para a nossa vida de oração. A primeira grande verdade que eu extraio aqui do versículo de número 3, quando Ezequias apresenta a sua oração, é a forma como essa oração acontece. E é uma oração desprovida de regras, é uma oração desprovida de conceitos que muitas vezes nós estabelecemos para as nossas orações. Deixe-me explicar isso melhor para você. Ezequias estava doente, deitado, muito provavelmente deitado no seu leito. Ele recebe Isaías nos seus aposentos e Isaías lhe dá a notícia de que ele morreria. O que ele faz? Ele não se levanta, ele não se coloca de joelhos, ele não eleva as mãos aos céus, não se tem notícia de que ele fecha os olhos. O que é que ele faz? Ele, ali mesmo, do jeito que ele estava, deitado, ele se vira para a parede e ali, olhando para a parede, ele ora e chora muitíssimo diante do Senhor. E Deus ouviu a oração de Ezequias. Eu quero pensar com você o seguinte: não existe forma correta para se orar. Nós precisamos, queridos irmãos, e eu não posso deixar de reiterar com vocês coisas que eu já abordei em outras pregações, porque esse texto, ele reforça ainda mais as minhas convicções de que Deus não está interessado na forma. Deus olha para o coração. O Salmo 51, versículo 17 diz
que a um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. O Senhor não está interessado em ouvir as nossas orações por conta de sua forma. O que Deus quer é que o nosso coração esteja em sintonia com a vontade dele. Deus olha para o nosso coração quando oramos. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes nós estabelecemos regras, nós criamos formas e nós passamos a acreditar que Deus está me ouvindo por conta dessas formas, desses métodos, dessas regras que muitas vezes criamos. Por exemplo, e aqui eu falo com todo respeito, mas existem muitos cristãos sinceros que acreditam realmente que Deus lhes ouvirá se porventura eles orarem num monte. Existem pessoas que acreditam nisso. Então, a minha oração tem que ser feita no monte, porque lá no monte é diferente do que aqui embaixo. Lá Deus ouve a minha oração de forma diferente. Esse texto de Ezequias prova que não. Não é porque você está no monte. Não é porque você fechou os olhos. Não é porque você se colocou de joelhos. Preste atenção, não é porque você orou de madrugada. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu ainda estava em Divinópolis, na minha antiga igreja, eu ouvi certa vez uma pessoa dizer um disparate. Eu confesso que eu dei até uma risada, porque é algo que suscita no nosso coração, de certa forma, um descontentamento. Nós ficamos, às vezes, assustados com as coisas que ouvimos. E muitas vezes nós damos risada, porque nem acreditamos naquilo que ouvimos. Mas eu ouvi certa vez uma pessoa dizer o seguinte: orar de madrugada é melhor, porque a fila é menor. Por favor, me poupe. Quer dizer que então o nosso Deus, ele tem dificuldade de ouvir muitas orações que lhe são dirigidas ao mesmo tempo. Como a maioria das pessoas estão dormindo de madrugada, aqueles que acordam de madrugada para orar são privilegiados. Veja bem, por favor, não me interprete mal. Eu não estou classificando as orações que são feitas de madrugada como menos importantes. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que, se porventura você chegar perto de mim e falar para mim assim: pastor, eu gosto muito de orar de madrugada, porque de madrugada estão todos dormindo, de madrugada o barulho de carros e motos e buzinas e algazarra é menor. Quando eu vou orar de madrugada, eu no meio daquele silêncio todo, eu consigo me concentrar melhor. Querido irmão, eu mesmo já fiz várias orações de madrugada. Eu mesmo já acordei e senti o desejo de orar de madrugada, e eu me pego orando muitas vezes de madrugada. Eu não estou menosprezando a oração que é feita de madrugada. Absolutamente. Absolutamente. Mas eu estou me manifestando contrário àqueles que dizem que oração de madrugada tem mais poder do que aquela oração que não é feita de madrugada. Eu estou me posicionando de forma contrária àqueles que dizem que a oração no monte ela tem um efeito maior do que aquela oração que não é feita no monte. Quando alguém chega perto de mim e diz isso, eu sou tentado a discordar. E eu discordo, porque não existe uma regra, não existe lugar específico, não é a forma, não é o horário que fará Deus te ouvir. Observe que Ezequias estava deitado, muito provavelmente no seu leito, ele vira para a parede e ali mesmo, deitado, olhando para a parede, ele ora a Deus e Deus manda Isaías voltar lá e dizer que ele havia ouvido a oração de Ezequias. Se orar de madrugada, se orar no monte,
fosse uma regra para o povo de Deus, nós veríamos isso acontecer com frequência na palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento. Nós veríamos os discípulos orando especificamente nos montes e nas madrugadas, porque isso se tornara uma regra para a igreja, o que não é verdade. Então, se você falar para mim que gosta de orar no monte, porque lá tem um lugarzinho que você gosta muito de frequentar, um lugarzinho sossegado, um lugar onde você não ouve nada a não ser o canto dos pássaros, o som da natureza, e ali você se sente pronto para orar, porque ninguém vai te interromper, você não terá nenhuma interrupção. Se você falar para mim que gosta de ir no monte por essa razão, eu não sou contra. Eu jamais serei contra a sua escolha, a sua opção de orar no monte por causa disso. Mas eu terei tudo contra se você falar para mim que Deus tem um cuidado especial, uma atenção especial para aqueles que oram no monte. Aí eu vou discordar de você. Eu vou discordar de você se você falar para mim que as orações elas precisam ser feitas à meia-noite, às 2 da manhã, às 4 da manhã, porque nesse horário é o melhor horário para Deus nos ouvir. Eu vou discordar de você. Porque esse texto reitera ainda mais a minha convicção de que não é a forma, não é o horário, não é o lugar que faz Deus me ouvir, mas o coração, a sinceridade. Por isso, se você está no seu carro dirigindo e você sente vontade de orar ali, ore. Se você está se dirigindo para o seu trabalho, fazendo uma caminhada e você sente vontade de orar enquanto você caminha, ore. Se você realmente está no seu ambiente de trabalho e te deu ali um desejo de parar 5 minutos e fazer uma oração, ore. Deus irá ouvir você. Não é porque você está no monte, não é porque você está no seu quarto, ou não é porque você está acordado à meia-noite, à 1h da manhã, às 2h da manhã, que Deus vai te ouvir. Por favor, eu convido você, vamos ficar com aquilo que a Bíblia nos ensina. A maioria das práticas religiosas de hoje são produto de cópias de outras práticas religiosas. O povo de Deus tem a mania de copiar o que os outros fazem. Nós temos que nos atentar para a palavra de Deus. Jesus diz lá em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É um erro não aprendermos da Bíblia. É um erro dirigir as nossas práticas religiosas pela maioria. Ah, eles fazem, eu vou fazer também. Todo mundo ora no monte, então eu vou orar também. Todo mundo ora de madrugada, então eu vou orar também. Por favor, vamos ser mais investigativos. Vamos olhar para a Bíblia e vamos ver como é que a Bíblia nos ensina. E aqui o versículo 3 está dizendo, Ezequias fez uma oração, muito provavelmente deitado na sua cama, olhando para a parede. Isso prova, meu querido, o que eu acabei de dizer. Não é o lugar, não é a forma, não é a posição, não é de joelhos, não é em pé, não é com mãos levantadas, embora eu não tenha nada contra se ajoelhar para orar, eu não tenho nada contra fechar os olhos para orar, eu não tenho nada contra colocar as mãos juntas para orar, eu não tenho nada contra, desde que isso seja algo proveniente do seu coração e não da cópia do que o outro faz. Desde que isso seja algo que te traz paz e te faça sentir bem enquanto você ora, e não uma mera repetição do que os outros fazem. Por isso que eu sou muito argumentativo. Toda vez que alguém chega perto de mim e coloca diante de mim algumas práticas religiosas, eu sempre vou fazer a seguinte pergunta: por quê? Por que eu devo orar só de madrugada? Por que orar só no monte? Por que orar à meia-noite? Por que orar às 2 da manhã? Por que orar às 4 da manhã? Por quê? Me prove na Bíblia que eu tenho que ter essa prática religiosa e eu me calo. Porque o que dirige a minha vida é a palavra de Deus. Não é o que A, B ou C fazem, mas é o que a palavra de Deus me ensina. E aqui eu aprendo, meu querido, não é a forma, não é o horário, não é o local, é o coração. Então Ezequias, ele de forma muito sincera orou ao Senhor.
Ele falou com o Senhor, ele abriu o coração, ele chorou muito ali, no quarto, virado para a parede, numa posição totalmente diferente da posição que costumeiramente oramos, não é? Meu querido, eu repito para encerrar esse ponto e partir para o próximo, por favor, não me entenda mal. Eu não sou contra você orar de joelhos, eu não sou contra você orar em pé, eu não sou contra você levantar a mão para o céu, eu não sou contra você chorar. Se você falar para mim que gosta de orar no monte, porque lá é mais quieto, sossegado, você tem um cantinho lá que você gosta, eu não sou contra. Se você falar para mim que gosta de orar mais de madrugada, porque de madrugada o silêncio é maior e você consegue se concentrar mais naquilo que você está falando com Deus, eu não sou contra. Agora, colocar isso como regra, colocar isso como algo místico, porque isso está sendo feito nesse horário, nesse local, parece que Deus tem uma atenção diferente, uma atenção especial. Me perdoe, eu me posiciono contra, porque não é isso que a palavra de Deus ensina. E a segunda coisa que eu aprendo aqui, nesta oração, o próprio Ezequias vai dizer: lembre-se de como tenho andado com fidelidade diante de ti, com coração sincero, fazendo o que é correto aos teus olhos. Sabe o que é que eu aprendo aqui nessa oração, essa oração que Deus gostou de ouvir? Deus gosta de ouvir orações daqueles que têm uma história com o Senhor. Amém. Eu tenho certeza, meu querido, que uma das maiores questões que vão fazer a diferença na hora que você orar ao Senhor é se você tem uma história com o Senhor. Uma história de caminhada, uma história de intimidade. Eu não tenho dúvidas disso, de que Deus ouve a oração daqueles que têm uma história com Ele, uma história para contar. Ezequias tinha uma história para contar. Ele diz: lembre, Senhor, de como tenho andado com fidelidade diante de ti, com coração sincero, fazendo o que é correto aos teus olhos. Todos nós temos uma história por trás de nós. E às vezes nós queremos contar e às vezes não. Você gostaria de contar a sua história? Você tem uma história com o Senhor? Como tem sido a sua vida com Deus? Você tem nutrido no seu coração uma intimidade com o Senhor, a ponto de você poder falar como Ezequias, quando você ora, você falar assim: Senhor, meu Deus, lembre-se de como tenho andado com fidelidade diante de ti, com coração sincero, fazendo o que é correto aos teus olhos. Será que cada um de nós poderíamos pegar essa parte desse versículo e aplicar à nossa vida? Será que nós temos caminhado com o Senhor? Será que nós temos tido uma história com o Senhor? Meus queridos irmãos, eu me converti em 1988, lá em Divinópolis, na época, numa congregação da primeira Igreja Batista em Divinópolis. Eu me converti numa quarta-feira, participando de uma quarta-feira muito fria do mês de abril de 1988. Me acheguei à igreja e lá eu fiquei conhecendo uma pessoa extraordinária, o Rogério, o meu pai na fé, a pessoa que me doutrinou. Eu tive duas pessoas muito importantes na minha vida nesse processo de conversão. Aquele que me levou para a igreja, que insistiu comigo, já falei dele na igreja, e aquele que me discipulou. O Rogério, esse irmão fantástico, esse irmão que eu amo. Essa semana mesmo eu entrei em contato com ele para saber se estava tudo bem com ele. Ele está muito bem, graças a Deus. É uma pessoa que eu amo em Cristo. O Rogério, ele tinha isso. Ele tinha uma intimidade extraordinária com Deus. Ele tinha uma caminhada com Deus. Ele tinha uma história com o Senhor. E muito do que eu aprendi acerca do Senhor, acerca da vida cristã, eu aprendi vendo, não necessariamente ouvindo, mas vendo essa intimidade que o Rogério tinha com Deus em ação. Sabe? Quem tem intimidade com o Senhor mostra isso. Intimidade com o Senhor é uma coisa que todo mundo vê.
É uma coisa que as pessoas percebem. E isso não era diferente na vida de Ezequias. Todo mundo viu os feitos de Ezequias. Como Ezequias restabeleceu o culto, como Ezequias restabeleceu as ordens, os turnos dos sacerdotes, Ezequias levando a nação a celebrar novamente a Páscoa, que é essa festa importantíssima no calendário judaico, como Ezequias derrubou os altares que eram dedicados a deuses pagãos, como Ezequias ele aboliu a idolatria da nação. Ezequias empreendeu uma reforma religiosa sem precedentes em Israel, principalmente no Reino do Sul. E isso era produto da sua intimidade com Deus. Sabe? Ter intimidade, ter uma história com Deus faz toda a diferença. Eu fico muito preocupado com aquelas pessoas que querem viver as suas vidas de maneira independente. Querem fazer tudo o que lhes dá na telha, querem tomar todas as decisões que julgam ser as mais exatas, não se importam com a vontade do Senhor, não se importam com aquilo que Deus realmente entende como certo e errado, aquilo que Deus determina, não é ser a sua vontade. Muitas pessoas não estão nem um pouco interessadas em caminharem com Deus, em obedecerem a Deus, em viverem diante de Deus, e aí chega aquele momento e as pessoas percebem, não é, que como está fazendo falta não ter o Senhor ali por perto, não poderem lançar mão da sua intimidade que nutriram com o Senhor, porque, queridos, nós estamos caminhando para isso. Amanhã pode ser eu, amanhã pode ser você que estará numa cama, desenganado, desenganada pelos médicos. Amanhã pode ser eu, pode ser você que estaremos diante de uma situação dificílima. E como fará diferença termos andado com o Senhor? Veja bem, Ezequias estava enfermo, ele iria morrer. Ele foi acometido de uma enfermidade terrível e agora ele pode lançar mão de sua história com o Senhor. Talvez um dia você vai poder olhar para o céu e vai poder falar assim: Senhor, lembra-te de mim, eu tenho andado diante do Senhor com integridade, eu tenho sido uma pessoa responsável, eu tenho te levado a sério, eu tenho sido fiel ao Senhor. Olha para o meu filho agora, olha para a minha filha. Senhor, estou com um problema que humanamente falando é insolúvel, mas olha para mim agora, me ajude. Eu tenho uma história contigo. Ah, queridos, queridas, eu tenho certeza, Deus se agrada das orações daqueles que têm uma história com o Senhor. Eu quero te perguntar agora, você que está vendo esse vídeo e talvez ainda não se decidiu pelo Senhor, você tem uma história com o Senhor? Um dia, lá na frente, você vai poder lançar mão dessa história que você teve com o Senhor em benefício próprio? Eu repito, crer em Deus faz toda a diferença. Crer em Deus faz toda a diferença. Eu estou com 32 anos da minha vida vividos diante do Senhor. E eu não tenho dúvidas de que isso fez toda a diferença na minha vida. Hoje eu sou casado, eu tenho a minha esposa que eu amo, tenho 2 filhas maravilhosas. Já disse isso para vocês, sou pastor, sirvo ao Senhor como pastor, tenho uma vida tranquila, uma vida muito boa, tenho uma vida financeira equilibrada, tenho tido a alegria de poder viver de maneira tranquila diante do Senhor. Eu não tenho dúvidas de que isso é proveniente da história que eu tenho procurado construir com o Senhor. Eu sei que os dias maus vão chegar para mim. Eu sei que lá na frente talvez eu passe ou eu experimente um momento desfavorável que eu não gostaria de enfrentar, de experimentar. Talvez lá na frente eu tenha que encarar uma situação muito difícil, mas eu tenho certeza que a história que eu estou construindo com o Senhor vai fazer a diferença lá na frente, como fez a diferença para Ezequias aqui. Ezequias disse: Senhor, lembra-te de mim, como eu tenho andado com fidelidade diante de ti, com meu coração sincero. Que pena, que tristeza eu sinto por aqueles que não querem ter uma história com o Senhor, por aqueles que não querem compromisso com Deus, querem curtir a vida, querem aproveitar a vida. Um dia eles perceberão
como essa caminhada com Deus lhes fará falta. Que o Senhor tenha misericórdia destes, que o Senhor abra os olhos e o coração destes, para que eles possam perceber o quanto antes que nada é mais importante, nada pode ser mais importante do que ter uma história com Deus. Você já tem uma história com o Senhor? Como é que você tem vivido diante do Senhor? Você tem sido obediente ao Senhor? Você tem renunciado a si mesmo por amor ao Senhor? Você tem investido no seu relacionamento com o Senhor? Acredite no que eu vou te dizer. Isso vai fazer a diferença. Eu tenho certeza. Então, recapitulando, as orações que Deus gostaria de ouvir não necessariamente atendem a um padrão. As orações que Deus gostaria de ouvir não necessariamente estão embasadas em regras, em formas. Não é o horário, não é o lugar, não é a forma, mas é o coração. E as orações que Deus gostaria de ouvir são orações construídas a partir de uma história que se tem com o Senhor. Pense nisso, dá tempo ainda. Talvez você ainda não tenha iniciado a sua história com o Senhor. Comece hoje, comece agora. Peça perdão ao Senhor por tudo que você fez, por tudo que você pensou, por todas as decisões que você tomou. Comece agora. Comece nesse momento. Uma história com o Senhor, eu garanto para você que isso vai fazer a diferença na sua vida. Um dia você orará ao Senhor por algo extremamente importante e você poderá falar como Ezequias falou. Você poderá lançar mão dessa história que você construiu com o Senhor. Quero te convidar a orar comigo nesse momento. Pai, muito obrigado pela sua palavra e principalmente pelas lições que aprendemos hoje. Que o Senhor ouça as nossas orações. Que o Senhor esteja atento àquilo que te falamos quando estamos diante do Senhor de maneira diferente. Que o Senhor ouça as nossas orações quando nós oramos de maneira menos convencional. Porque eu sei que o Senhor não está olhando para o método, não está olhando para a forma, nem para o local, nem para o horário, mas o Senhor está olhando para o nosso coração. E que no nosso coração uma história com o Senhor esteja sendo construída, meu Deus. Precisamos disso. Não há atitude melhor e maior do que construirmos uma história com o Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por esta oração que ficou registrada na tua palavra. E que a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito de Deus e que o amor do nosso Deus sejam com todos os teus servos, todos os filhos do Senhor que estão diante do Senhor em todas as partes da terra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Espero vocês quarta-feira em nosso culto, quando estudaremos o sexto estudo acerca da vida do rei Davi. Até lá, excelente restante de domingo para vocês. Tenham uma boa semana.